Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, seja bem-vindo ao Só Ouvir. Povo de Deus, eu acabei de chegar da Avenida dos Andradas e a Avenida dos Andradas está bombando. As nossas obras na Avenida dos Andradas estão bombando, povo de Deus. E é a Solvi, povo de Deus, estamos aqui para, em uma hora de oração, em uma hora de louvor, uma hora de ensino. Eu ensino vocês a colocarem o diabo debaixo dos seus pés, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. É isso mesmo, eu ensino você a colocar o diabo debaixo dos seus pés, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. O Satanás e os seus demônios debaixo dos nossos pés. Você coloca aí aonde você estiver, na praça pública, seja aí na prefeitura, seja aí no Senado, seja lá na presidência da República, é onde você estiver, você coloca o diabo debaixo dos seus pés, no tempo real, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, vamos unir a nossa fé, vamos fazer uma oração aqui. E antes de fazer a oração, eu quero só mandar um recado. Gente, qual é a parte que vocês não entenderam? Qual é a parte que vocês não entenderam? Que a Solvi, a Solange Júlio, Maria de Socorro Júlio, não e coricanta le sidere bibara goigande reshi de ricanta la badasse e coriganda rasse de ribi coriganda le bebasse de riganda la badasse e coriganda hedere goigale maha nasse de riganda la badahadasse e goigale manaha dalla manasse e goigane shi de riganda la babasse de riganda la badasse e goigane reshi de riganda la badasse de riganda la badahada e goigane le bebasse de riganda le reshi de ricanta la badahada la manasse de riganda la manasse e goigane neshi de riganda lesse de riganda la se de rigana se de riganda la badasse e goiganta lesse de riganda ma se bella basse e goigane nesse de riganda mahadasse de rigibasse e goigane neshi de riganda la badasse de riganda la lasse de riganda la lasse e goigane neshi de riganda mahamasse de riganda manahada la badasse e de rishi de riganda la badahada lasse de riganda la badahada nasse de riganda la manasse e bibologo nesse de riganda la manahada riganda de rishi de riganda la badahada la manasse e mi riganda neshi de riganda la badasse de riganda la lasse de riganda la manahada la manasse ele bibologo riganda la manahada la manasse de riganda la badahada manasse de riganda la badahada la manasse e goigala badaha nasse de riganda la manasse de riganda la badahada la manasse de riganda la badahada la manasse Igwe che hanasse di rigwe che canna ne resci di ricanta la badaha da ramanasse di riganda la badaha dasse di riganda la dasse igwe riganda la badasse di rigwe canta la badasse di riganda la badaha da manasse di riganda la rasse di riganda la badaha banasse io bole nesse rigwe ganda la manasse di riganda la badasse di riganda la badaha da ramanasse di riganda la rasse di riganda la rasse igwe che canta la manaha andana la rasse di rigwe che canta la manaha da ramanasse di riganda la badaha da ramanasse Igigiganasse, de Bibaboli nasse, de Riganda da Hadramanasse, de Recanta la Badahadramanasse. Ibebaha Conye Shiri Gigigabadasse, de Riganda de Rishi, de Ricanta la Badahadramanasse, de Ricanta la Rasse, de Riganda la Badahadramanasse. Idrugiganda dessi, de Riganda da Gigana Ramanahadramanasse, de Riganda Ramanasse. Idere Bibabole Babafan, de Riganda de Resi, de Ricanta la Badahadramanasse, de Riganda da Hanna, de Rishi, de Riganta la Badasse. Il Bibo riganda la badaha manassi de ricanta la hada nasse de riganda la rasse de riganda la hada manassi de riganda la hada manas igo che ganasse de riganda la badasse de rigo che ganda la badaha manas igo che ganda la manasse de rigo che canta la dasse de ricanta la badaha manasse e de rigo che ganda la manas igo che ganda de riganda la manas
e ballanasse delle contare badahadara manasse i quelli che ne reste delle cantara badasse delle quei che cantano badasse delle cantara badahadara manasse i che cantano la madre i quelli che ne riesce delle quei che cantano la badasse dei quelli che cantano la manasse i quelli che nasse delle quei che cantano la sede delle cantano la sede delle quei che cantano la manasse e delle quei che calabadasse delle cantano la badahadara manasse delle cantano la badahadara manasse delle cantano la badasse i delle quei che calabadasse delle quei che cantano delle cantarabase delle piccole cantaramanasse e del rusci delle cantarabadahadramanasse e del resci delle cantarabadasse delle cantarabadahadramanasse delle cantarabase delle cantarabase delle ribivalamanasse delle ris e del resci delle cantarabase delle cantarabase delle cantarabase delle cantarabadahadramanasse delle cantarabadahadramanasse e del resci delle qui che calabadasse delle cantarabadahadramanasse delle qui che cantarabadasse delle ribibagoli bahananate sicuri che canta la badahadra manas e del resci delle cui canta le desci del re canta la badahadra manas e del resci delle canta la badahadra manashi delle cui che canta la badahadra manashi del re e delle canta la badahadra manashi del re canta la badahadra manashi del resci delle canta la badahadra manashi del re canta la badahadra manashi i cui cugeri me hamas delle biba vacan delle bibi che canta la badahsi delle cui ba delle canta la badahadra manashi e delle canta la badassi delle canta la badahadra manashi delle rigui che la badassi delle canta la badahadra manashi delle riganta la badahadra manashi e delle rigui che canta manahadra manashi delle riganta la manahadra manashi delle riganta la badahadra manashi delle riganta la badahadra manashi i bolken nesse delle rigui che canta manahadra manashi delle riganta la badahadra manashi delle rigui che canta la manashi delle riganta la badahadra manashi e nelle conde le bebatte, nelle conde le bebesti, che cantano badahadra manassi, di cui canta le bebesti, di cui che canta manahadra manassi, di cui che canta la badassi, di canta la manassi. E nelle canta le bedere di sci, di canta la badahadra manassi, di canta la badahadra manassi, di canta la badahadra manassi, e del resci, di canta la badahadra manassi, di resci, di canta la badassi, di delle badassi. I cui canta la badassi, di canta la badahadra manassi, di la manassi, di canta la rassi, di canta la hadra manassi, e di resci, di canta la badahadra manassi, di canta la badahadra manassi, di canta la badahadra manassi, di canta la manassi, di canta la manassi. E del resci di canta la badahadra manassi, di canta la badahadra manassi, di canta la badahadra manassi, di canta la badahadra manassi. E ne calabadassi di cui che canta la badahadra manassi, di cui che canta la badahadra manassi, di canta la badahadra manassi. E del resci di canta la badahadra manassi, di canta la badahadra manassi, di canta la badahadra manassi, di canta la badahadra manassi. I cui canta la manassi, di cui canta la badassi, di canta la badahadra manassi, di canta la badahadra manassi, di canta la badassi. E le vedere resci di cui che canta la badahadra manassi, di canta la badahadra manassi, di canta la babassen, e di canta la begola badassi, di canta la badahadra manassi, di canta la badassi, di canta la badassi, i cui canta la badahadra manassi, di canta la badahadra manassi, di canta la badahadra manassi. E del resci del canta la badassi, del canta la badahadra manassi, del canta la badahadra manassi. E del resci, e della badahadra del canta la badahadra manassi, del canta la badahadra manassi, e del canta la badahadra manassi, coi canta la badahadra manassi, del canta la badahadra manassi, del canta la badahadra manassi. E nella manassi del canta la badahadra manassi, del cui che la badassi, e nelle piccole canta la badahadra manassi, del canta la badahadra manassi, del canta la badahadra manassi. I cui canta la badahadra manassi, del canta la badahadra manassi, del canta la badahadra manassi, del i del resci del canta la badahadra manassi, del canta la badahadra manassi. I del rassi del i la badassi del canta la badahadra manassi, del canta la badahadra manassi. E, povo de Deus, eu fiz estudo ali daquele livro as 3 chaves do livro ali de Atos. E assim, gente, para mim estar aqui, eu sei o processo que eu passei. E hoje, quando dele cantare badassi, dele que cantare badahadra manassi, dele cantare badahadra manassi, Igore mamassi, dele cantare badahadra manassi, dele cantare rassi, dele cantare la rassi, dele cantare badassi, dele cantare badahadra manassi. Igore cantare badassi, dele cantare badassi, dele que cantare badahadra manassi, dele cantare badahadra manassi.
Iderish, derish, 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 deragamasin, dericantarabadahadramanase. Iderigamanahadramanase, dericantarabadahadramanase, dericantarabadahadramanase. Aí vocês viram e me colocam aí, ó, no fogo cruzado. Enderigandarabadashi, derigahanaramanase. Idericantarabadahadramanase, dericantarabadahadramanase, dericantarabadahadramanase. Indelabanahagangandaramanase. Como eu tenho falado com vocês, diante dos olhos de Deus não há nada encoberto, todas as coisas estão nuas e patentes. Eu me tornei menina dos olhos de Deus e justiça do Senhor em Cristo Jesus. E como eu falo com vocês, diante dos olhos de Deus não há nada encoberto. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes. Nuas e patentes. Então, e as pessoas estão me perguntando aí daquele filme que eu fiz agora há pouco, voltando da igreja, principalmente aquele filme ali da estação ferroviária ali, qual que é, eles ficam curiosos para saber as novidades. Então, gente, estão aí e é para vocês e assim, está acessível para todo aquele que crê, é todo aquele que crê. E Handararashi de Bole Gandararashi de Ricantrabadas, Igurigandaramanashi de Ricantrabadaha Dramanashi de Rigandarabadaha Dramanashi de Rigandarasi de Ricantrabadas. In the Riquic Cantalabadaha, Guigandarabaha Dramanas, in the Riquic Cantalabadasi, the Ricantrabadasi, the Ricantrabadaha Dramanash, Igurigandarabadasi, the Ricantrabadaha Dramanashi, the Ricantrabaha Dramanasi, the Ricantrabaha Dramanas. In the Ricantrabadaha Dramanashi, the Ricantrabaha Dramanashi, the Ricantrababasi, the Ricantrabadaha Dramanas, Igurigandarabadashi, the Ricantrabaha Dramanashi, the Ricantrabadas. In the Ricantrabaha Gadamanasi, the Ricantrabaha Dramanasi, the Rigandarabadaha Dramanasi, in the Rigandarabadaha Dramanashi, the Rigandarabadaha Dramanas, in the Lagodem Mahanashi, the Rigandarabadaha Dramanasi, the Rigandarabadaha Dramanas, in the Rigandarabadaha Dramanashi, the Riganamanasi, the Rigandarasi, the Rigandaraha Dramanasi, the Rigandaraha Dramanas, in the Riganamanasi, the Rigandarabadaha Dramanashi, the Rigandarabadaha Dramanasi, the Rigandarabadaha. Vocês é boa assim? Vocês têm o seu povo? Nós temos o nosso povo também. Em Deligandarasi, Deligandarasi, Deligandarabadahadramanasi, Deligandarabadahadramanasi. E Deligandarabadahadramanasi, Deligandarabadahadramanasi, Deligandarabadahadramanasi. E Deligandarabadahadramanasi, 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 Deligandarabadahadramanasi. In Deligandarabadahadramanasi, 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 Deligandarabadahadramanasi. In the Rishi, the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi. In the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi. In the Rishi, the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi. In the Rashi, the Ricantarabadahadramanasi, Iguaganamanasi, the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi. In the Rishi, the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi, in the Rishi, the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi. In the Rishi, the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi. In the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi. In the Rishi, the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi. In the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi. In the Rishi, the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi. In the Rishi, the Ricantarabadahadramanasi, the Ricantarabadahadramanasi, the
gigana manaha namanasi didi cantara rasi didi cantara badasi. Indirigoi gigana manasi didi cantara badahadra manasi. Idurugoi gigarabarasi didi cantara badahadra manasi didi cantara badasi. Ineleganda igana nehana manasi didi koi cantara badahadra manasi didi cantara badahadra manasi didi cantara badahadra manasi didi cantara badahadra manasi. Indirishi didi cantara badahadra manasi didi cantara manasi. Indiragandra badahadra manasi didi cantara manasi didi cantara manasi. E é isso aí, povo de Deus. Eu tenho falado com vocês, gente, desde o final do ano, das vãs repetições, e eu tenho falado com vocês ali da agilidade de Deus, ali em resolver ali as situações. E conto para vocês ali, falo com vocês ali do livro de Daniel, quando o Daniel orou e Deus o viu e ali ordenou o anjo para estar lá entregando a benção para ele, e os anjos ali foi atrasando o anjo ao qual Deus mandou entregar a benção para Daniel. Foi quando Daniel fez ali o jejum de 21 dias. E eu falo com vocês aí, que eu fiz ali o jejum, no tempo que eu fiquei vegana, eu fiz o jejum ali eu fiquei 3 anos e meio, gente, ali vegana e fazendo jejum, constantemente fazendo jejum. Então, falo com vocês ali das revelações que Deus me deu, assim, simplesmente maravilhoso, e tem muito para estar passando, muito para estar ensinando para o meu povo. Então, quanto aí a revelações, eu não me preocupo, porque são muitas. Então, a única coisa que eu estou falando com vocês é que vocês levem a sério as coisas de Deus. Levem a sério as coisas de Deus. E que venha aí, tá acertando, tá aí, acertando, né? Assim, a sua parte, vem acertar. E como eu tenho falado com vocês dos anúncios aqui, eu tenho falado com vocês que eu estou anunciando esses anúncios aqui, mas eu tenho muito mais. Eu tenho falado com vocês das vagas de emprego, e que eu estou esperando aí o povo se pronunciar, por que eles não continuaram fiéis, por que eles pararam. E ali, gente, igual eu estou falando com vocês, se vocês abriram a vaga aí, da sua parte, que seja aí, que você, como se diz, não olhou para trás, você não ficou parado ali, no degrau da pornografia. É como eu conto para vocês, quando eu vou para a igreja, eu vou para participar. E essas coisas, gente, de baixo aí, eu deixo para lá. Eu quero buscar Deus, eu quero conhecer Deus. Eu estou indo ali, na pureza, na inocência ali, a qual Deus nos recomenda, para nós sermos ali, inocente ali na carne, mas bem ali, como Deus diz ali, gente, para que Ele nos enviará para nós sermos prudentes ali, né? Bem prudente, e ficar com nossos olhos bem abertos, né? E é nesse entendimento que nós temos de estar e ir para participar. Eu já falei com vocês que teve algumas reuniões ali que eu fui participar, e ali estou lá louvando, adorando a Deus ali, e estou lá ali ouvindo, e a pessoa vem, não sei, falando de selo. Gente, assim, eu já coloquei muitas cartas no correio, ali a gente tinha que comprar o selo, e a pessoa vem simplesmente comprar, gente, é o mesmo que pagar o preço ali, né? Passar por um processo, e ali a pessoa vem falar que vai arrancar o selo, e se arrancar o selo, a carta não vai chegar ao destinatário, né? E aí, gente, outra coisa também que eu já ouvi ali, essas pessoas, elas estão ali no raso, gente, tá ali no degrau ali, segundo, terceiro degrau ali, e ali participando, e ali, gente, eu em outra reunião, eu tô lá, e, gente, eu conto para vocês, assim, que meu pai, ele plantava roças, e ali ele plantava
várias espécies de abóbora. Ele plantava uma abóbora que chamava cabaço. E ali... Aí, gente, ia lá e arrancava os cabaços lá, todo lá. E, povo de Deus, desses cabaços ali, dava para fazer ali algo para tá ali colocando água, e a água ali ficar bem fria, bem fresquinha ali para as pessoas, para os homens tomar água ali do cabaço. E, povo de Deus, e aí, assim, nós que somos do interior, crescemos ali, gente, eles estão falando raiz, mas nós crescemos ali com a mão na massa. Eu não estou falando que eu ia lá, eu limpava, eu trabalhava, não. Eu ia, igual eu falo com vocês, eu brincava o tempo todo. Eles me colocavam ali numa sombra e eu via eles plantando, eu via eles trabalhando, eu ouvia eles conversando. Então, quando eu conto meu testemunho, eu conto ali do que eu participei, do que eu vivi, vocês entenderam? E no momento que eu estou contando meu testemunho aí, é vocês, né, aí que vai se identificar, aí, ó, para a esquerda ou para a direita. Quando eu pergunto vocês, para quem que vocês estão entregando aí o seu familiar? Para os homens de branco ou para os homens de preto? É você que decide. A palavra de Deus diz assim, olha, como você pensa, assim você é, né? Então, como eu falo com vocês, no momento que vocês lê a Bíblia, ali você vai entender ali, ó, o propósito de Deus para você, e você vai saber quem você é em Cristo Jesus. Quando eu falo, gente, que para a direita ou para a esquerda, eu chuto a bola e faço o gol. Eu cresci, eu falo com vocês, meu pai era negro e minha mãe era uma mulher branca. Eu nasci deles, né? E fui criado. Então, quando eu falo com vocês que eu amo tanto meu pai quanto a minha mãe, não tem como eu dividir o amor pro meu pai, o amor pela minha mãe. É igual, né? Então, simplesmente, gente, é o que eu vivi, é a minha vida, entende? E é o que eu estou falando com vocês. Leem a Bíblia e vocês vão saber. No momento que vocês estiver buscando conhecer Deus, vocês vão aí, ó, se deparar aí com vocês, porque Deus nos fez imagem e semelhança dele. E quando você lê, entra em contato com a palavra de Deus, você está ali olhando para um espelho espiritual, né? E ali no que Deus falar com você, Deus mostrar para você que é para você tirar, você vai lá e tira. Obedeça a Deus, submeta, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Então, e é esse resultado maravilhoso que vai dar quando você entrar e permanecer. É quando eu falo com vocês assim, olha, conheça e prossiga em conhecer Deus, entende? E ali você vai saber quem você é em Cristo Jesus. É quando eu convido vocês para estar aí, ó, indo para uma igreja e permanecer ali naquela igreja, ali em amor, em querer conhecer Deus, porque o amor, gente, é o vínculo de toda a perfeição. O amor é o vínculo de toda a perfeição. E como eu digo para vocês, que eu sou filha ali, ó, de um homem negro com uma mulher branca. E nasceu eu, só ouvi Maria de Socorro Júlio, Solange Júlio. Quando eu conto meu testemunho,
testemunho, gente. Deixo para vocês bem claro, conto para vocês o meu testemunho. E não entrei, não fui para a igreja com outro interesse que não fosse conhecer Deus, o Deus o qual minha irmã me apresentou. Ela disse para mim, o Senhor Jesus é o Deus que é Deus misericordioso, é o Deus que vai tirar toda essa tristeza, essas dores suas, todas essas dores que você está sentindo. E ali, a minha irmã me falou ali no telefone exatamente o que eu estava sentindo, gente, no momento. Porque, como eu já contei para vocês, o meu marido faleceu, eu com 3 filhos ali, e a vida continuava. E eu, gente, eu não sou de chorar na frente das pessoas, eu não sou de chorar. Sabe aquela pessoa que passa por que passar, eu fico ali assim, não vou chorar, não vou demonstrar sentimento, mas quando eu entro para dentro do meu quarto, é que eu vou estar ali, colocando diante de Deus as minhas petições, as minhas situações. Se eu chorar, eu vou chorar para Deus, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Essa sou eu, essa é a Solange Júlia, a Maria do Socorro Júlia, essa é Sovi. E eu convido vocês, quantas mulheres estão na mesma situação que eu? Quantas mulheres estão aí buscando em Deus, confiando em Deus, porque não tem aí um homem ao qual elas possam confiar. Então, nessa caminhada, nessa força, na força de Deus, que eu estou convidando vocês para nós estarmos aqui, engrossando esse cordão de 3 dobras e não aceitando de maneira nenhuma que trocar aí de lugar com as vagabelas, catineias, as galegas. Não podemos aceitar de maneira nenhuma. Agora é o tempo aceitável do Senhor. Agora é a hora de você dar o grito, e o grito certo, e não aceitar a injustiça, ir a Deus, e falar com Deus o que você quer. E povo de Deus, as meninas aí, elas estão me perguntando o tempo todo e me cobrando aí, como que rouba o marido das catineias, das vagabelas, das galegas. E, gente, eu já expliquei para vocês. E aí, povo de Deus, no momento aí que elas falam, elas dão ali a opinião delas, e eu deixo bem claro para vocês que eu aqui, ó, eu nunca brinquei de Deus, e não é agora que eu vou brincar, gente. Eu quero as coisas sérias, eu quero mostrar ali a grandeza do meu Deus, aqui Ele me chamou, e quando eu falo com vocês que essa unção tão maravilhosa, e que sim, eu tive várias oportunidades ali de estar ali me aliançando ali com Satanás, e eu recusei, porque eu quero uma coisa certa. Quando eu falo com vocês da longanimidade, quando eu falo com vocês aí da longanimidade, da vida eterna, eu estou falando para nós vivermos isso agora, essa promessa de Deus agora, e é aqui. E, gente, e quantas pessoas estão esperando que alguém grite por ela, que alguém fale por ela? E quando eu falo com vocês que eu estou aqui representando primas, eu estou aqui representando mães, eu estou aqui representando aí, pais, e homens e mulheres, é o povo de Deus. E, gente, quando eu falo aí, eu conto aí, da Raquel ali, a Raquel, quando eu falo vamos falar da Raquel aqui por enquanto. Quando eu falo da Raquel, que a Raquel morreu, mas a Raquel morreu porque ela levou ali, os deuses do pai dela. Ela levou os deuses do pai dela. E a palavra de Deus é bem clara, gente. Lá no início, a palavra de Deus é bem clara. Ela deixa assim, clara para nós. Como que ela deixa? Claro como a luz do dia. Como que a palavra de Deus deixa claro? Deus disse assim, olha,
e que o varão larga o pai e mãe e une ali a uma mulher e os dois se tornam um. Então, gente, é muito sério, é muito sério, é muito sério aí. E, gente, e aqui nós estamos aqui falando também da multiplicação de Deus. Deus é um Deus trino, né? Deus é um Deus trino. Então multiplica aí, ó. É 3, 6, 9. 3, 6, 9, aí você vai multiplicando, entende, povo de Deus? E quando eu falo com vocês, a seara é grande e os ceifeiros são poucos, do que eu estou, para o que eu estou chamando vocês, para um entendimento aí com Deus, entendendo aí que nosso Deus, ele é rico e ele, segundo a sua riqueza, ele supre todas as nossas necessidades. Não tem que ter miséria não, povo de Deus. Tem que ter um povo rico, um povo saudável, um povo aí, ó, disposto a viver o melhor de Deus nessa terra. Não é depois, aí, ó, esperando aí, ficar aí, ó, com a boca aberta, esperando a morte chegar, não. É agora, é nesse momento que nós temos de fazer valer os nossos direitos em Cristo Jesus. Amém, povo de Deus? Amém, povo de Deus? Ai, que lindo, cara. E povo de Deus, é nessa fé que nós temos de caminhar. É nessa fé que nós temos de caminhar. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova daquilo que não se vê. E quando eu conto para vocês, quando eu fico brava aqui na frente da câmera, eu sei o processo que eu passei para poder ficar aí, ó, igual eu falo com vocês. Continue a orar, a orar, a orar. E não dá em nada, né? Nós temos que reivindicar os nossos direitos. E nós temos que cantar assim, ó. Continue a orar, a orar, a orar. E ver o resultado. Porque nós queremos trabalhar. E ali, ó, ver o resultado. Como eu falo com vocês ali, ó, das bênçãos de Deus apalpável ali, como eu tenho ensinado para vocês aí no curso Fé. Eu ensino vocês ali no curso Fé 5 horas da manhã e eu ensino vocês e estou chamando vocês. É como você vai ali, ó, no Senai, vai ali no Senai, faz o curso teórico e quando você sai, você vai lá e vai fazer o curso ali, ó, na prática, entende? É dessa fé, essa fé real que eu tô chamando vocês. Eu não tô chamando vocês para fazer aí igual os fariseus fazem, os hipócritas fazem. E quando eu falo com vocês desse povo, eu falo com vocês desse povo porque eu fui buscar saber quem são esses povos. E se eles estão aí, como que eles estão aí, onde que eles estão. E aí você fazendo aí a sua pesquisa, você vai encontrar esse povo. Vai encontrar esse povo aí, ó, na sua caminhada. Então, somos nós, os cristãos. Quem são os cristãos? São os imitadores do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. São aqueles que conhecem seus direitos em Cristo Jesus. Porque crente, até o diabo é como eu expliquei para vocês ali, da fé natural, que todo homem nasce com ela, né? Que de entrar no ônibus e do ponto A ao ponto B, sem acontecer ali um acidente. Essa é uma fé natural, que todo mundo tem. Igual eu estava na loja lá e um dia chegou o homem trabalhava no senhor, o homem trabalhava no lixão ali do lado, e chegou me falando assim, mas de uma forma assim, ameaçadora, de uma forma assim, me tirando. E eu, como eu já disse para vocês, que todos, assim, da maneira que a pessoa vinha para cima de mim, eu voltava com elas com a resposta. Nessa, eu assustei, gente, eu assustei. E quando eu falo com vocês que eu aprendo, eu estou no caminho, eu estou aprendendo com vocês. E eu ensinei aqui dentro da minha casa para meus filhos. Ô meu filho, ó, até com Satanás você tem que aprender. Até com ele você tem que aprender. Então, quando a pessoa vier falando com você,
vier falando com você e você não entende, fica quieto, mas quieto assim, ó. Igual eu falo com vocês da revolta dentro de mim. E de quando eu peguei o microfone para gritar. E o grito que eu deu a impressão que o mundo ouviu. Eu gritei: seus covardes! Os covardes não herdarão o reino dos céus. E aí, gente, nesse grito eu falo com vocês aí, ó, o que Deus foi abrindo a minha visão, foi assim, aumentando ali o meu entendimento, mostrando para mim o que realmente acontecia, como que eles estavam aí, ó, alcançando aí o reino dos céus, trocando de lugar com vocês, e vocês aí, ó, continuando aí, ó, na miséria, continuando aí nas vãs repetições, e eles ali, e passa um, passa dois, passa três. É nesse naipe, é dessa seriedade que eu estou falando com vocês, é dessa reforma que eu estou chamando vocês, para que vocês não aceitem de maneira nenhuma, para que vocês venham reivindicar os seus direitos, mas para isso vocês têm que ler a Bíblia, leem a Bíblia. Hoje mesmo, gente, eu fui lá na livraria lá da igreja, olhar se a Bíblia já tinha chegado, as Bíblias, né, povo de Deus, porque eu tô pedindo aí, ó, pelo menos umas três traduções, e mais modelos de Bíblias, né, pelo menos, gente, se puder ter mais, melhor ainda, né? Mas eu tô pedindo aí, ó, a NVI, a Revista e Corrigida, tô pedindo aí eu tenho que ler, por Deus, porque eu gosto das traduções, porém, eu ainda não guardei todas elas. E a outra eu vou tá trazendo para vocês aí na chamada das 18 horas. E povo de Deus, é nessa fé que nós temos de caminhar, é nessa fé que nós temos de andar, sabendo ali o que você realmente quer. E o diabo vai sempre querer te levar aí, vai sempre querer te atrasar, vai sempre querer te retroceder, fazer você olhar para trás. E quando eu falo com você tem que olhar para trás mesmo, você tem que buscar lá na raiz mesmo, mas é para acrescentar, para falar para você, para o povo, quem você era e no que você transformou, que você era uma pessoa pagã, uma pessoa ali cheia de crenças, cheia ali de não me toques, igual eu falei com vocês ontem, ali de Colossenses 2, do versículo 20 ao 22. Esses versículos, ele deixa bem claro para vocês que fica aí, ó, cheio de não me toques, cheio de eu não posso ir, cheio de que eu não posso participar. E eu tenho feito as chamadas para vocês desde o início. Eu convido vocês para irem para a igreja. Eu falo com vocês sempre aí, ó, desse versículo que fala, quando Deus disse assim, olha, para que nós não façamos como os demais, não deixemos a nossa congregação. Porque se você deixar de ir, ficar em casa e se calar, como que eles vão saber? Como que eles vão entender? Como que eles vão conhecer se você não contar o seu testemunho? E quando você contar seu testemunho, conte o seu testemunho falando a verdade. Não precisa de você aumentar e nem de tirar nada. Você conta o seu testemunho falando a verdade. Você ali, ó, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Você vai contar a sua verdade e aparear ali, ó, com a palavra de Deus, a verdade de Deus. E ali é aquela maravilha que eu falo que dá. É quando você olha no espelho natural e ali, ó, e no espelho espiritual, que é a palavra de Deus. E aí o resultado é BUM! Maravilhoso! E
Entende, povo de Deus? É nessa fé, nessa caminhada, é nessa unção que eu estou chamando vocês. E fique, gente, no caminho. Fique aí, ó, no caminho, na verdade, na vida, com os seus olhos fitos no Senhor. No Senhor, no Senhor. Nosso Deus é o Deus Trino. Ele é o Deus Pai, Ele é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É nele que nós temos que estar de olho, com nossos olhos trino, um Deus Pai que tem o controle de todas as coisas na palma da mão dele. E ali entregar a sua vida ao Senhor e permanecer ali no caminho. Não ir nem para a direita, para a religiosidade, nem para a esquerda, para as coisas da carne, né? Para as obras ali da carne. É quando eu digo para vocês, gente, que ao chegar ali em certas reuniões, ao ouvir e aí, gente, o diabo ele é insistente, ele vai estar sempre trazendo aí, ó, as distrações dele, que é pornografia, e gente, essas coisas, quando você vai ali, entra ali naquele degrau, são coisas muito boas. É quando eu falo com vocês, são coisas prazerosas. O diabo não oferece nada aí para vocês que não dê prazer. Ele oferece para vocês o que dá prazer, né? E somos nós que temos que estar firme, nós que temos que estar aí, ó, com nossos olhos fitos no Senhor. Como que nós mantemos nossos olhos fitos no Senhor? Firme no caminho, que é o Senhor Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus é a palavra, Ele é a verdade, Ele é a vida. E com nossos olhos fitos no Senhor, no nosso Deus, a nossa fortaleza, Ele é a nossa força, tem o controle de todas as coisas na palma da mão dEle. E nossos olhos estando fitos nele, e nós estamos ali firme no caminho, que é o Senhor Jesus, e ali cheio da palavra de Deus, onde o Espírito Santo está materializado em nós, e aí você vai estar cheio da plenitude de Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aí você vai estar cheio da plenitude de Deus e vai poder aí, ó, ir aonde o Espírito Santo, aonde Deus estiver guiando você para ir, você vai poder ir. E chegando lá, é Ele que vai proteger você. E quando eu digo para vocês buscar aí, ó, discernimento de espírito, para você buscar ali, estar aí, ó, conectado com Deus, estar aí, ó, em comunhão com Deus. Em todo tempo Ele vai falar com você, em todo tempo Ele vai estar te apresentando pessoas, abrindo ali oportunidades para você estar falando da palavra de Deus, estar ensinando e também aprendendo mais dele. E como eu falo com vocês do abraço, gente, do abraço ali, do abraço que a criança dá no pai, não consegue ali encontrar uma mão com a outra. Eu falo da grandeza de Deus, e quanto Deus é grandioso, quanto Ele é poderoso. Ali nos Salmos ele fala que Deus ele mede, ele pega as águas do mar com a concha da mão. Então é simplesmente maravilhoso. E o nosso Deus, Ele é rico, Ele segundo a sua riqueza, Ele supre todas as nossas necessidades. E nós temos que estar aí, ó, sabendo aí, ó, os nossos direitos. E quando eu falo com vocês aí, ó, que moradia, vestuário, alimento, isso aí é básico do básico, gente. Se você virar para Deus e pedir para Deus um prato de comida, Ele vai te dar um prato de comida. Então é básico do básico, isso aí, desde que você nasce, Deus ele fez ali, ó, a mãe ali, a criança nascer, a primeira coisa que a criança vai querer é amamentar, é um alimento. Deus já preparou ali tudo para a criança, o leite materno. Então, gente, quando eu falo com vocês assim que alimentação, moradia que lindo, cara.
Quando eu falo para vocês que alimentação, moradia e essas coisas são muito básicas para vocês ficarem aí trocando a unção de Deus por coisas tão básicas. E eu falo da riqueza de Deus, eu falo de riqueza, realmente. Nosso Deus, Ele sabe ali, ó, como Ele disse para Pedro, volta lá e pesque. Vai lá, ele sabe ele sabia onde que estava ali, ó, exatamente onde que estava ali o cardume de peixe. Sabe o que é cardume, gente? É que os peixes, eles andam em grupo, aí fica aquele monte de peixe, sabe? Aquele monte de peixe junto. Então, a gente fala cardume. Eles estão perguntando aqui se eu sei aí o coletivo de louvas. Eu sei sim, gente. Mas vamos continuar aqui, gente. Vamos continuar aqui. E aí, gente, na pescaria ali do Pedro, o Senhor Jesus mandou que ele voltasse. E quando Pedro obedeceu, quando Pedro submeteu ali a uma palavra, ele voltou com a rede cheia de peixes. Então, gente, eu estou falando de riqueza, realmente, porque enquanto você estiver pedindo para Deus o básico, para Deus aí o básico, e Deus é rico, riquíssimo, Ele vai estar te dando o básico aí, ó. O Satanás vai estar aí, ó, deitando e rolando, te dando o básico e pegando ali, ó, o grosso. É quando eu falo, gente, da peneira aí, e aí eles vão aí, ó, por você não conhecer seus direitos, eles vão aí, ó, peneirando aí, ó, e quando chega para você aí, ó, eu falo dos 153 grandes peixes que Pedro pescou. Daqueles 153 grandes peixes, veio os peixes médios, veio os peixes pequenos, veio os peixes pequenininhos. Então ali eles foram montando ali, ó, é como a peneira, né? Os 150 grandes peixes, será que foi para onde? Foi para qual cooperativa? E os médios, foi para qual? E os pequenos, para qual? Então, gente, não queira ir lá fazer que nem o Pedro, trabalhar, e ele já tinha voltado de uma pescaria, ele já estava guardando as redes, e ali no que ele teve contato ali com o Senhor Jesus falou para que ele voltasse lá e jogasse a rede. Pois ele foi e ele pegou ali, ó, encheu a rede dele. É dessa riqueza que eu estou falando com vocês. É nesse entendimento que eu estou chamando vocês, para que vocês não aceitem aí, ó, ir lá, orar, e nada. E aí quando Deus abre seus olhos espirituais, você vai entender ali, ó, das galegas, as vagabelas, as catineias, as patricinhas, né? E é nesse grito que eu estou. E para que vocês abrem os olhos e busquem ali, ó, tá batizado no Espírito Santo, tem a mente do Senhor Jesus Cristo. Peça a Deus sabedoria, inteligência, peça a Deus conhecimento e Deus vai te dar. Ele vai abrir aí, ó, os olhos, seus olhos espirituais, vai abrir os olhos do seu coração e aí você vai tomar posse do que é seu, realmente. Não é daquilo que é parecido, é daquilo que é seu realmente. Entende, povo de Deus? E é nessa grandeza, gente, é nessa riqueza que eu estou chamando vocês para estar engrossando aí o cordão de 3 dobras, para estar aí, ó, sendo um cristão participante, um cristão que vai lá e mostra de quem você é filho e mostra ali, ó, de quem você é filho e quanto forte é o nosso Deus. O nosso Deus é o fogo consumidor, entende? E você mantendo ali, ó, puro, você mantendo ali, ó, santo, ali no decreto a qual Deus te chamou, na brecha a qual Deus te chamou,
ele vai ali, ó, com você ele vai ser com você em todas as situações que se levantar contra a sua vida, entende? Porque o nosso Deus, ele é fiel. Ele é fiel e somos nós cristãos que temos de nos manter fiel, íntegro a Ele, que aí no momento que você clamar, Ele vai te responder, como está escrito ali em Salmo 91, porque eu tenho que ler aqui, porque amou no meu nome, quer ver aqui, gente, ó, Salmo 91, essa é uma das promessas de Deus para nós, porque encarecidamente amou, tá aqui, ó, pois que tão encarecidamente amou, também eu o livrarei, poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Entende, povo de Deus? Em todo o tempo Deus fala ali que aquele que conhecer o nome dele, que aquele que entender ali, ó, a autoridade que nós temos no nome dele, esses serão ovacionados. Esses serão ali, gente, ó, aqui, ó, eu tô brincando com vocês aqui para dar uma descontraída aqui. Esses serão aqui, olha, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei e poloei no alto retiro. Quando fala aqui, ó, de colocar você no alto retiro, Deus fala por toda a Bíblia e Ele fez com os homens ali de fé, Ele fez ali com os homens de fé, colocou eles ali, ó, num alto retiro, colocou eles ali, ó, para estar liderando nações, né? Então, com nós vai ser diferente, com nós vai ser diferente, e nós aí temos aí, ó, assim, uma grandeza, gente, uma riqueza na nossa mão, porque o Senhor Jesus Cristo veio, Ele era o Verbo, Ele se fez carne e Ele cumpriu com o propósito dele aqui na Terra. Quando eu dou para vocês o estudo sobre adoção, e eu falo com vocês aí, ó, aí nós vamos buscar o Espírito Santo de Deus, e aí quando nós finalmente encontramos ali, ó, somos selados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ali morrer! E é quando eu falo com vocês que o Senhor Jesus Cristo, Ele venceu a morte. E Ele veio, e Ele fala aí, ó, que Ele não veio ali anular a lei, não. Ele veio cumprir. Ele veio cumprir. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele cumpriu ali o propósito dele ali para nós, veio como homem e nunca pecou, cumpriu com o propósito ali, e na cruz ele se fez pecado por nós, ele se fez ali, e ali, aí nós sacrificou por nós, aí nós vamos lá. Gente, vamos abrir os olhos, vamos acordar. Senhor Jesus, ele morreu e ele venceu a morte. Ele venceu a morte por nós. Então aí você vai entrar na fila e vai aí, ó, junto com os outros aí. Então eu tenho falado com vocês. Satanás, ele tá enganando desde lá do início da Bíblia lá. Ele fez com a Eva e ele continua, gente, nesse engano. E somos nós cristãos, temos de acordar, abrir os olhos, dar o grito e dar o grito certo em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, vamos fazer os anúncios aqui. Eu vou fazer os anúncios aqui, e à noite eu vou fazer com mais cuidado ali, colocando ali. Inclusive hoje eu fiz o vídeo ali, gente. Eu fui lá na livraria, vamos falar livraria lá da igreja, perguntei se a Bíblia já tinha chegado, e no início eu fui lá na cantina, tomei um café gostoso, gente, eu amo aquele salgado que chamam, como que chama o salgado, gente? Muito
tudo muito gostoso, povo de Deus. E é nessa alegria que nós temos de viver. Nós, onde nós passamos, nós deixamos vida. O rastro que nós deixamos é um rastro de vida, de alegria ali para o povo de Deus. E se eu não puder ajudar, atrapalhar também, eu não vou de maneira nenhuma. Então, é nesse grito que eu estou, é nessa chamada que eu estou para o povo de Deus. Deus me ungiu para estar ajudando ali o povo de Deus, né? E quando eu falo com vocês que eu cresci ali no Ministério da Graça, fui batizada no Espírito Santo ali no Ministério da Graça, e aí quando eu alcanço ali, tô ali gerando, dando frutos, eu vou sair da Igreja da Graça por causa dessa maldita peneira. Foi lá que eu cresci, foi lá que eu estive. E como eu conto para vocês, Deus disse assim, olha, Deus me apresentou ali, que Ele me colocou no meio, Ele me colocou ao redor. E agora Deus me preparou para estar profetizando. No momento de eu estar gerando frutos e ajudando ali o ministério ao qual me ajudou em todo o tempo, eu vou simplesmente virar as costas? Está repreendido, está amarrado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Como eu disse que agora eu estou falando em inglês. Misericórdia. E é nessa fé que nós estamos, pessoal. São nesses passos firmes aí, ó. Conhecendo Deus, sabendo quem você é nele, conhecendo ali os seus direitos ali, ó, em Cristo Jesus. E vamos falar aqui, gente, da divisão do bairro São Benedito, da cidade de Santa Luzia. É um fato. Vamos falar ali, gente, dos prédios Arranha-Céu na Avenida Brasília. É um fato. Inclusive, eu fui lá outro dia e Deus mostrou para mim os lugares. E como eu falo com vocês no tutorial, eu posso fazer um tutorial. E como eu falo com vocês, gente, no momento que eu estava perdendo ali, e que eu não estava nem sabendo de nada, as pessoas zombavam de mim, igual eu já falei com vocês, eles falavam assim, é o 0800 aí. Aí eu faço a mesma pergunta, cadê o 0800? Eu falo com vocês, gente, do projeto da Orla da Pampulha. Eu falo com vocês do projeto da Orla da Pampulha ali, e é um projeto mais ali, ó, inclinado para ajudar as pessoas, principalmente as vítimas ali do Covid-19. E chamo vocês aí, ó, pro aeroporto ali, gente, ali da Pampulha, o aeroporto da Pampulha. E, gente, eu falo com vocês dos lotes, toma posse, gente. Cuida aí do que é seu, né? Se você não tomar posse, outro vai e toma posse para você. Então, toma posse quando eu anunciar aqui, apressa em tomar posse ali do que eu estou anunciando aqui. Mesmo que você tenha aí, ó, mas eu já paguei. Paga, mas cuida daquilo que é seu, entende? Cuida, bem cuidado. É muito bom quando eu anuncio aqui, eu passo lá e já vejo ali a pessoa cuidando, a pessoa cercando ali, a pessoa limpando, mostrando, ei, aqui tem dono, aqui ninguém mexe não, que já tem dono, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. É nessa fé que nós estamos, é nessa firmeza que nós estamos. E eu falo com vocês ali, ó, das obras da Avenida dos Andradas. Essas obras estão bombando! Eu falo com vocês, gente, das obras Cristiano Machado. Inclusive, hoje eu fiz um filme ali do lado oposto ali. E depois eu vou estar comentando ali, né, gente? Os Jacksons. E falo com vocês dos jogos, povo de Deus, os jogos
do Antigo e do Novo Testamento. E falo com vocês também, gente, do DVD do Mindinho, Antigo e Novo Testamento, agora na versão adolescente, da adolescência até na juventude. E chamo vocês ali para os sons, gente, o som, aquele som básico, gente, que vem até com disco de vinil. Nós queremos encontrar esses sons nas lojas quando nós formos comprar, né? Pelo menos uma marca aí, ó, entre em contato com a Central Solvi e vem aí ser nosso franqueado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E eu falo com vocês dos anúncios de compras, povo de Deus. Tem aquelas compras grandes, as compras médias e as compras pequenas. E tem também, gente, aquela compra que você está aí em casa de folga, de férias e não quer sair na rua, quer descansar o dia inteiro. E eu dou muita exemplo de padaria, mas tem supermercado, é o comércio perto da sua casa, próximo da sua casa, na sua rua, que você entra aí no nosso aplicativo, faz a sua compra e esse produto chega na sua casa. Na sua casa aí, ó, para sua comodidade, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vem, entra em contato com a Central Solvi, entra em contato com o nosso provedor e venha ser o nosso franqueado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, fique com Deus e até a próxima chamada da Solvi. É a Solvi que chegou para ficar.